Muito bem, então para a noite de hoje, recordando sempre os ensinos que Jesus nos deixou, e vamos então trazer esta passagem que nós vamos encontrar no Evangelho de Marcos. Deixai vir a mim as criancinhas. O Evangelho de Marcos, ele narra os fatos acontecidos por Jesus, não necessariamente numa ordem cronológica, porque ele não fora contemporâneo, não esteve com Jesus. Então ele foi coletando, experiências, informações, e aí ele então montou o seu evangelho. Por isso não existe uma sequência cronológica, mas o importante aqui é a essência do ensino. E assim sendo, nós vamos relembrar, nesses versículos, nesses 4 versículos, esse momento. Então lhes apresentaram os meninos para que os tocasse, mas os discípulos ameaçavam os que lhe apresentavam. O que, vendo Jesus, levou-o muito a mal e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que se lhes assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-os e pondo as mãos sobre eles, os abençoava. Esta é uma das passagens, que Marcos nos traz, e nesse trecho está no capítulo 10º, versículo de 13 a 16. Muito bem, então vamos, primeiramente, entender aquele momento. Grande era a multidão que sempre acompanhava Jesus, nós sabemos disso, porque ele era uma pessoa diferenciada, porque ele chamava atenção pelos seus feitos, pela sua autoridade, pela capacidade dele transmitir ensinos com coisas simples do cotidiano da época. Então, naturalmente, também as curas que ele realizava chamavam muita atenção. Então, quando ele percorria as diferentes estradas da Judéia, da Galileia, então uma multidão o acompanhava, sempre esperando dele receber algo. Na grande maioria, queriam receber as benesses imediatas, uma enfermidade, uma contenda. Alguns o acompanhavam com interesse de observá-lo, para ver se ele caía em contradição com o que dizia, ou se ele contrariaria as leis do templo, que já não eram mais as leis sagradas apenas. Então, por isso, sempre tinha esta multidão. E entre um ensino e outro, muitos queriam tocá-lo, estar próximo dele. Isso é natural, Quando a gente vê, por exemplo, um ídolo, todo mundo quer estar perto, quer atualmente receber um autógrafo. Naquela época eles não sabiam ler e escrever. Então, para eles, o simples fato de estar próximo ou tocá-lo já era algo realizador. E assim, os pais desejavam que seus filhos fossem abençoados pelo Senhor. É natural, E porque até nos dias atuais a gente vê isso. Inclusive, quando a gente viu, por exemplo, o Papa, quando esteve no país e quando ele percorre outros países, os pais querendo, que os filhos sejam abençoados, tocados pelo Papa, por exemplo. Assim como outras autoridades. Então é uma honra, uma glória. E naquele momento
não era diferente, né? Pela autoridade de Jesus, pelo amor que ele transmitia e que todos percebiam, eles queriam que seus filhos, né, que a riqueza dos pais, fosse então, chegasse próximo a Jesus. Então, quando reconhecemos algo, alguém que nos faz bem, queremos também, a quem amamos, que compartilhe esse bem-estar. Então, com isso, o que nós queremos demonstrar, que nesse começo dos fatos narrados, era algo natural, que ainda hoje ocorre, e não havia nenhum senso de maldade, ou de mal-estar, ou prejudicar a Jesus, né? Pois bem, então, agora vamos então com isso interpretar o texto. Por que que este momento foi registrado? Porque na realidade, Jesus sempre estava sendo rodeado pelas pessoas. Mas por que Marcos registrou este fato, que por certo foi observado por muitas pessoas, a ponto dele conseguir registrar e captar esta passagem? E começa então dizendo assim: então lhes apresentaram os meninos para que os tocassem, né? Então, como falamos, a busca do melhor para quem amamos. Então era natural que os pais tivessem essa intenção. Em contrapartida, os discípulos, por sua vez, queriam proteger a quem muito amava, né? Isso é natural, tanto que Jesus sempre ficava rodeado pelos discípulos, pelos apóstolos, para protegê-lo, como ainda hoje ocorre, né? Quando uma pessoa de uma certa fama, tem lá os guarda-costas, então as pessoas que fazem a segurança. Só que aqui essa segurança, ela era mesmo por gratidão, não queriam que Jesus fosse ofendido, que fosse maltratado ou coisa semelhante. Então, nesse momento, nós temos que entender as duas partes, as dos que levaram as crianças e a dos discípulos, né? De agirem da forma que agiram. Mas Jesus utiliza daquela situação para uma vez mais deixar seus ensinos a todos os homens. É nisso que é interessante, né? A forma com que Jesus aproveitava todos os instantes. E ele aproveitou este momento porque outros semelhantes a esses ocorreram também. Porque é um fato não tão assim, vamos dizer, extraordinário, mas Jesus, tendo a presciência, ele sabia que isso um dia ficaria registrado para a posteridade. Então ele aproveita dessa situação para deixar um ensino, não só para os apóstolos, que estavam formando o colégio apostólico, que estavam sendo os primeiros seguidores da doutrina do Cristo, que posteriormente haveriam de dar continuidade àquilo que Jesus havia trazido. Então, era importante que Jesus fizesse a seguinte observação: mas os discípulos ameaçavam os que lhe apresentavam. Então vamos aprofundar o ensino. O que efetivamente Jesus estava querendo nos propor com esta situação? O homem comum, muitas vezes, é impedido de conhecer os ensinos de Jesus, como na atualidade, devido a métodos de blindagens que ocorrem. Porque se nós pegarmos aquele momento, os apóstolos, os discípulos estavam fazendo uma blindagem, estavam distanciando Jesus, não das crianças, mas dos pais, daqueles que o acompanhavam. E isso nós vamos perceber até nos dias atuais, de diferente forma.
E aí então que vem a repreensão de Jesus sobre esta blindagem que às vezes são feitas e que vai impedir com que o homem comum, que somos nós, possamos compreender, assimilar os ensinos de Jesus. E quais são, então, essas formas de blindagem? Existem, por exemplo, a incredulidade, que é justamente a essência do materialismo. Então, nessa incredulidade, o que procura se pôr? Desmontar, desfazer a ideia, o ensino de Jesus, mostrando que, primeiro, que até a ponto de duvidar da existência de Jesus, como a gente vê frequentemente, né, alguns cientistas de diferentes faces da ciência, né, da arqueologia, por exemplo, que tentam demonstrar que Jesus não existiu, foi uma lenda, por exemplo. Outros querem mostrar que esses conceitos que Jesus traz de Deus, de Pai, isso não existe. A ciência mostra que tudo é uma ação, é a lei mecânica da natureza. Então, ou seja, este é o grande obstáculo que se cria quanto ao ensino de Jesus. Ou seja, o materialismo, querendo mostrar que tudo o que acontece não provém de Deus, é obra do acaso, né? Então, essa incredulidade é uma forma de distanciar o homem comum da crença em Jesus, em Deus e de todos esses conceitos que nos dá consolo e esperança. Existe também aquelas ideias platônicas do Pai, ou seja, aquela ideia de que Deus está distante de nós, de que o céu é inatingível, que o paraíso é um lugar delimitado por muralhas intransponíveis, com portões aos quais poucos têm acesso de ingressarem. Então, nos criando sempre a ideia de incapacidade de podermos atingir, né, a execução da doutrina de Jesus. Essa também é uma forma de blindagem. Essa também é uma forma de nos distanciar de Jesus, nos distanciar dos seus ensinos. Então vejam que quando Jesus repreende os apóstolos, ele estava dizendo aos apóstolos para que não distanciassem o povo da sua doutrina. Ao contrário, deveria aproximar, acolher, aconchegar. Existe também uma outra forma de nos fazer tementes a Deus, né? Que é justamente o temor. Então, o temor a Deus. Porque Deus está me observando, se eu não fizer tudo 100% certo, não terei a salvação, não serei feliz na eternidade, estarei condenado ou rotulado a sofrer eternamente. E quando, na verdade, a proposta do cristianismo é totalmente o contrário. Tanto que Jesus vem nos mostrar um Deus amoroso, bom, misericordioso, que nos dá chances, quantas necessárias forem, para que nós possamos acertar, avançar, prosperar espiritualmente falando. Então, de repente, esta imagem de temor a Deus nos faz lembrar daquele Deus humanizado que outrora imaginavam.
aquele Deus rancoroso e não aquele Deus piedoso. Então são artifícios que são usados com interesses pequenos, não interesses espirituais, não interesses da doutrina, são interesses de homens que querem então deter o mando, o poder. Então eles inspiram o temor à humanidade, aos homens comuns. Existe uma outra forma de blindagem, que é justamente o dos intermediadores. Ou seja, é aquela pessoa que entre Deus e o homem, que somos nós, haveria o intermediário, o intercessor. Aquele que seria o único com autoridade para nos conduzir a Jesus, para nos dar acesso ao suposto paraíso, ao suposto céu. E com isso, então, cria-se uma dependência dos homens simples a essa pessoa, a esse intermediador, na qual ele se arroga no direito de nos julgar, de nos dar penitências, de nos excluir, até se for o caso, do cristianismo, ou da doutrina do Cristo. Percebem como, na realidade, assim como os apóstolos eram homens comuns que estavam na convivência do Cristo para facilitar a sua doutrina, eles estavam agindo naquele momento como homens que traziam um certo conhecimento pela vivência com o Cristo, mas não permitia que os homens outros tivessem o mesmo acesso e que fossem exclusivos. É isso que Jesus repreendeu os apóstolos. Não necessariamente de impedir as crianças, mas que essa sementinha de vaidade, que esta sementinha de exclusividade não germinasse, não prosperasse. Assim, na continuidade, o que vendo Jesus levou muito a mal. Ou seja, essa atitude assumida pelos discípulos é contrária à seara do Mestre, razão de Jesus ter reprovado. Por quê? Como sempre é comentado nesta casa, nos diferentes estudos que ela nos proporciona, nas diferentes palestrantes que aqui vêm, quando nos diz que a doutrina do Mestre, ela é universal, ela é para todos. Não deve haver diferenciações, exclusivismo, predileções, seja de raça, seja de sexo, de condição cultural, social. Então, a doutrina do Cristo, ela é universal. Porém, esta doutrina, ela não absorve doutrinas outras que não seja ela. Coisa que veio ocorrer posteriormente, quando a igreja, o cristianismo tornou-se uma religião oficial de Roma. Então, aí, para que pudesse ajustar interesses dos homens de outras religiões, então começou a haver o aceite de certas datas,
rituais, dogmas, festividades que não são pertinentes à doutrina de Jesus. Por isso que Jesus, nesse momento, ele estava ensinando os apóstolos, na repreensão, a não delimitar o que é cristão e não cristão. Todos terão acesso à doutrina do Cristo, em aceitar ou não, praticar ou não, isso vai de foro íntimo, vai de cada um aceitar ou não. Então, o fato de Jesus levar a mal é porque os apóstolos estavam indo contrário à proposta do cristianismo. E continua, disse-lhes, deixar vir a mim os pequeninos. O que na realidade ele quer dizer com isso? Que devemos entender como pequeninos todo aquele em condição inicial da evolução espiritual. Pequeninos não é na idade cronológica. Pequeninos é todo aquele que inicia, que entra numa determinada doutrina, que sai do estado de totalmente ignorância do que aquela doutrina traz, por isso que é pequenino de conhecimento daquilo. Então, e passa gradativamente a adquirir o conhecimento e ganhando, então, pelo conhecimento, os graus necessários da sua evolução, da sua emancipação. Então, é isso que Jesus falou, deixai vir a mim os pequeninos. Então você não precisava, na doutrina de Jesus, você não precisa ter conhecimento prévio. Você não precisa ter alguns pré-requisitos. Você não precisa ser avaliado. Mas, se apenas existir a boa vontade para ingressar na doutrina do Cristo, é o suficiente, é o necessário. Então, pequenino aqui é aquela pessoa que não traz conhecimento desta doutrina ensinada por Jesus. Então Jesus, deixai vir a mim, todos que queiram aprender a minha doutrina. E ele continua, e não os embaraceis, ou seja, dificultar o crescimento espiritual. E como que é feito isso? Criando obstáculos, criando condições. Ah, você precisa ter isso ou aquilo para chegar a tal nível, você precisa mais isso ou aquilo para poder fazer ingressar em tal situação. Não. Na doutrina do Mestre não existe isso. Porque qualquer obstáculo que você crie, como na linguagem bíblica, você está embaraçando o progresso da pessoa. Você está dificultando que ela se estimule a conhecer, aprender e praticar a doutrina de Jesus. Então é isso que Jesus falou naquele momento. Porque o reino de Deus é daqueles que lhes assemelham. Ou seja, ele faz uma analogia sobre a ingenuidade, no sentido de ausência de maldade, confiança, pureza de sentimento, aquela espontaneidade comum na criança. A criança, ela tem aquela ingenuidade natural, Ela não tem aquela maldade, aquela desconfiança, Então, isso se faz necessário para aqueles que queiram efetivamente se espiritualizar. Porque qualquer
Desconfiança subentende segundas intenções. E quando nós estamos motivados com segundas intenções ou com interesses outros, então não somos dignos de fazer parte dos discípulos de Jesus. E por isso, então, ele compara as crianças, porque as crianças não têm essas características de maldade. Muito bem. Continuando ainda, ele diz: em verdade vos digo, que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Quando Jesus usava a expressão, em verdade vos digo, ou ele repetia, em verdade vos digo, é que ele queria ressaltar aquilo que ele diria em seguida. É uma forma de chamar a atenção. Então ele está chamando a nossa atenção e dizendo, todo aquele, ele não faz diferenciação. Ele não faz pré-requisitos. Todo aquele, indistintamente, que não receber o reino de Deus como uma criança, e aí tem a condicional então. Todos têm a capacidade, porém, todos devem ter a condição de agir ou ter a temperança de uma criança. Ou seja, todos são convidados a participarem do reino de Deus, desde que, aí é condicional, tragam como propósitos as virtudes de uma criança, né? E quais são essas virtudes, entre inúmeras, né? Algumas citamos: alegria, espontaneidade, pureza, confiança, interesse. Então, muitas pessoas, né, às vezes acham que o fato da pessoa se tornar um pouco mais espiritualizada, ela tenha que ser sisuda, tenha que ser o senho sempre fechado, né, tem que ser de uma seriedade taciturna. Não. Porque a doutrina do Mestre é alegria, é paz, é felicidade, né? E espontaneidade, você ser sincero, desinteressado, verdadeiro, né? Ser espontâneo, não por interesse, mas por vontade de crescer e aprender. Pureza. Não quer dizer que tenhamos que ser perfeitos, mas pureza é sem mácula ou sem segundas intenções. Confiança, claro, se eu estou adentrando a uma doutrina, e aqui nós estamos falando, muito bem, da doutrina do Cristo. Em nenhum momento eu falei doutrina espírita, por exemplo. Porque a doutrina espírita, ela simplesmente esclarece a doutrina do Cristo. Ela nos faz melhor compreender a doutrina do Cristo. Mas temos que ser, antes de tudo, cristãos, né? Então nós temos que ter confiança. E quando temos confiança nos ensinos de Jesus, nós temos fé. Fé quer dizer convicção. Então eu confio no que Jesus me disse. Jesus me falou que tudo que ele faz, nós haveremos de fazer. Ele não estaria mentindo. Então, por que eu não faço aquilo que ele já faz há tempos? Porque eu ainda não conheço total verdade. Porque ainda não me despi de todas as minhas imperfeições. Porque ainda trago muitas mazelas, muitas viciações. Então, o meu trabalho é justamente de lapidar, né, de tirar as minhas imperfeições e substituir pelos ensinos de Jesus e praticá-lo.
E, finalmente, interesse. Que isso que é motivador, que isso deve ser, então, uma força motriz para avançarmos. Porque não basta eu bater no peito e me dizer cristão. Eu tenho que ter o interesse de exercitar o cristianismo na minha vida. De procurar me aproximar desta doutrina de forma mais fiel possível. Assim, ele continua: não entrarás no reino de Deus. E o reino de Deus, como sempre nós temos visto na casa, é algo que já existe em nós. Isso é importante nós desconstruir aquela ideia de um reino, de um paraíso, de um céu longe ou intransponível. Ele já se faz presente no interior de cada um de nós. Os obstáculos que talvez existam é justamente as nossas imperfeições, as nossas mazelas, que precisamos retirar de nós. Assim, para reconhecermos essa realidade, devemos nos despir das imperfeições que envolvem esse reino. Porque todos nós trazemos, o que é falado na Bíblia, como a centelha divina. Essa centelha é aquela luz divina que todos nós temos. Que nós representamos até quando fazemos as ilustrações de espíritos evoluídos, que em algumas religiões chamamos de santos, em outras de profetas, E na doutrina espírita dos mentores. Todos nós entendemos que eles trazem luz. Mas o que é essa luz? É a mesma luz que nós temos. Mas por que então eu não percebo essa luz? Porque ela está encoberta. Ela está encoberta justamente pelas nossas imperfeições. Então, o que esses espíritos iluminados, que nós chamamos, fizeram? Através das existências, das oportunidades que a vida lhe ofereceu, eles foram tirando, a imperfeição da vaidade, do orgulho, da maledicência, do egoísmo, da avareza e outros mais. Então, tirando essas nódoas, então eles se tornaram mais transparentes. E por isso a luminosidade existente em nós se torna visível. Por isso que todos nós temos essa mesma luminosidade. O que precisa, justamente este esforço para dissipar as trevas da imperfeição. Por isso que Jesus veio até nós. Por isso que ele veio nos ensinar. E seus ensinos nós chamamos como doutrina cristã a ser seguida. Muito bem. Assim, as qualidades de uma criança são os mecanismos de libertação do espírito. Ou seja, é difícil, sabemos nós, nos desvencilharmos de algo que está introjetado em nós, que está impregnado nas fibras do nosso espírito. Então, quando Jesus usou o exemplo da criança, na realidade, ele quis nos mostrar que a criança, na sua ingenuidade, na sua humildade, simplicidade, na sua alegria, passa a ser a chave do reino de Deus. Ou seja, é a ferramenta de
tirarmos essas imperfeições. Então, e Jesus nos oferece, através do seu Evangelho. Né? Nós achamos difícil porque na hora de demonstrarmos a nossa possibilidade de demonstrar o nosso conhecimento cristão, a gente se deixa levar, mas agora não, mais para frente, sou muito novo, ou não tenho experiência, e sempre a gente usa uma desculpa. Terminando, e abraçando-os e pondo as mãos sobre eles, os abençoavam. Assim como Jesus nos envolve no seu amor, nós deveríamos nos envolver nos seus ensinos. Porque veja esse versículo, né, tão despretensioso à primeira vista, e abraçando-os, parece que era um simples ato mecânico de Jesus, né, aconchegar uma criança. Não, mas esse abraçando está muito além disso. Está mostrando que Jesus está ao nosso lado. Está nos estimulando, nos protegendo, nos amparando. E quando nós falamos Jesus está ao nosso lado, é porque toda esta falange de espíritos que já atingiram esta maturidade espiritual se fazem presente em nossa vida. Um exemplo simples que todos nós conhecemos, quando nós chamamos esses espíritos de nosso anjo de guarda, ou guia protetor, ou mentor. Então, o que vem a ser este anjo de guarda? É justamente aquele espírito mais esclarecido, mais evoluído do que nós, que está nos tutelando, que está nos abraçando, que está nos inspirando a fazer as coisas certas. E ele vai nos estimular toda vez, e vamos percebê-lo, toda vez que nós procurarmos, numa oração, numa petição sincera ao plano maior. Todos nós temos o nosso anjo da guarda. Né? Tem um capítulo específico no Livro dos Espíritos que faz menção a isso. Todos nós temos. Então, este anjo da guarda é a extensão de Jesus nos abraçando, pondo as mãos sobre nós, ou seja, nos guiando. Devemos ser mais humildes, porque quando nós estamos num momento de indecisão, e de repente a gente fala, parece que vem aquela ideia, olha, eu vou fazer dessa forma, não daquela, e dá certo? O que muitas vezes nós falamos? Puxa, que homem, como eu tenho sorte. Puxa, mas olha, que felicidade a minha. Eu fui no caminho certo. Eu tive a ideia certa. Quando, na verdade, deveríamos agradecer a inspiração que nos foi dada para acertar o caminho ou ajustar certas coisas. Né? Porque nessa hora que está o nosso anjo da guarda a pôr as suas mãos sobre nós. E quanto mais nós nos atermos a esta realidade e ter na oração e este pensamento elevado de estarmos com o nosso anjo da guarda, com maior facilidade haveremos de perceber a sua ação em nossa vida. Claro que nós temos o livre-arbítrio. Ele não vai nos obrigar nunca a fazer o que ele está nos inspirando. Caberá a nós decidirmos de aceitar ou não, porque a responsabilidade será nossa.
né? E diz, e os abençoava. Abençoar aqui é num gesto de dar-nos a energia necessária para nos elevar. É essa a razão de orarmos. Quando oramos a Deus, ao nosso anjo da guarda, nós ou algum espírito intercessor, devemos entender que ele não vai nos resolver o problema. Ele vai sim nos dar ânimo, bom ânimo, energia e inspiração do que fazer. Mas nunca fará por nós, senão não haveria mérito. Então, todo aquele que buscar o Mestre com sinceridade, ele apoiará as nossas realizações. Isso tem que ficar muito claro. Tem que haver essa sinceridade, né, no que pedimos e quando nós agimos diante da doutrina. E assim teremos vencido as trevas da ignorância para vivermos na luz da verdade. E isso quer dizer o quê? Viver no reino de Deus. Deixar a nossa ignorância, ou seja, a falta de conhecimento das leis, e à medida em que eu melhor conheço as leis divinas e pratico, eu já estarei vivendo na luz da verdade, ou seja, no reino de Deus. Então, com isso, essa passagem, que a priori é despretensiosa, né, nos traz grandes ensinos e propostas a serem executadas. Esperamos que, com isso, nós entendamos a necessidade, gente, cada vez mais, de ler o Evangelho, de estudar o Evangelho, mas, acima de tudo, vivenciá-lo. Que assim o seja.